Dizer, pelo que você está falando, né, Carla, o Alexandre de Moraes está numa campanha, no que a gente chama de campanha de PR, né, numa campanha de relações públicas nos Estados Unidos, para que a voz dele, a versão dele seja ouvida lá. E embora nós aqui queiramos ouvi-lo também, né, parece, Sakamoto, fazer sentido que ele fale primeiro para os Estados Unidos para se contrapor à voz que existe lá, que é a voz do Eduardo Bolsonaro fazendo campanha lá contra o Alexandre de Moraes e contra o Brasil. Ora, eu acho importante ele falar com o exterior, é importante falar com os veículos estrangeiros, até para dar um contraponto dentro dos Estados Unidos para o processo de demonização com a qual o Brasil está vivendo, que o Supremo Tribunal Federal está vivendo, e tudo isso, mais uma vez, que você tem vozes nos Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro e seus cúmplices, né, batendo nas instituições brasileiras. Então é importante essa defesa, é importante, inclusive, que não seja o Lula, só o Lula ou só membros do Legislativo, até porque a principal porrada é em cima do Judiciário. Mas eu também acho importante o Alexandre de Moraes falar sim com as instituições brasileiras, né? Não precisa falar torto e direito, mas acho importante falar sim, até porque o que a gente viu ontem com uma parte do mercado financeiro rodando a bilola por conta da questão da decisão sobre da declaração do Dino, né? Que é uma declaração óbvia. No Brasil vale a lei brasileira e ponto, né? Ou seja, a Magnitsky, com relação a ativos norte-americanos, né? Tudo bem, é ativos norte-americanos, vale a lei norte-americana. O banco está operando uma coisa, inclusive com conta no exterior, tudo isso mais. Então, entende-se isso, né? Conta em dólar, propriedade em dólar, ativo em dólar, entende-se. Agora, ativo em reais, contas em reais, né? Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Ah, não, mas tem que entender que o sistema financeiro é interligado, tá? Ó, vale para rede social, vale para banco. Em território nacional, manda a lei brasileira. E eu acho que aqui o paralelo é completamente para quem, na verdade, está com dificuldade de entender, dizendo que isso aqui é novidade. As redes sociais, o X, por exemplo, foi suspenso porque ele não estava cumprindo decisões judiciais e a lei brasileira no Brasil, aqui no país. O Musk se estribuchou lá fora, mas ele não estava cumprindo a lei brasileira aqui, foi suspenso por aqui. Ponto. Não estava querendo cumprir a lei brasileira, foi suspenso por aqui. Então, o banco que não quiser cumprir a lei brasileira vai ser suspenso por aqui. Isso vai ser uma dor de cabeça enorme. Mas tem certas coisas que a gente não pode simplesmente falar: olha, tudo bem, a gente pode aceitar ordens de Washington, e não é uma questão de brincadeira, combate infanto-juvenil contra o imperialismo. Não é isso. Sabe, é a coisa óbvia. Né? Você não pode, na verdade, atropelar a lei e todos os processos nacionais por conta de decisões internacionais que são caprichos políticos de um governo. São caprichos políticos de um governo. Então, e aí tem um ponto que é o seguinte. Isso acho que é importante, inclusive, por isso que eu também acharia importante o Moraes falar isso por aqui, conversar, né, ampliar o debate também, falando com a imprensa daqui, porque, afinal de contas, não é só o Moraes. Quem acha que, uma vez aplicada a Magnitsky, o governo Trump pararia por ele, está redondamente enganado. Se uma coisa a gente aprendeu com todo o comportamento de Trump, é que na hora que ele sente o cheiro, o gosto de sangue, ele ataca de novo. Então, os lugares e os países que fizeram devidamente um enfrentamento, né, não é enfrentamento burro, não é ameaça, não é nada. O Brasil não está aplicando lei da reciprocidade, está tentando negociar na diplomacia, está tentando discutir terras raras, está tentando discutir abertura de mercados financeiros, está tentando discutir tarifas, está falando um monte de coisa, está abrindo o jogo, está discutindo lá. Tanto é que a questão do alumínio que foi trazida aqui é um exemplo disso. Está se debatendo como gente grande, não está simplesmente erguendo-se uma represália, ninguém está quebrando patente neste momento, ninguém está fazendo coisa que tipo, poderia assustar os Estados Unidos, está tentando se negociar. Mas sabe-se que, além do Moraes, por conta do ataque das instituições, isso pode afetar o Mota, pode afetar o Alcolumbre, pode afetar o Lula, pode afetar ministros, pode afetar jornalistas, pode afetar cidadãos. E aí vem aquela velha história, né? Quando era com Moraes, eu não me importei. Né? E aí chegaram no Lula. Aí eu não me importei, eu não sou presidente. Aí chegaram nos deputados e senadores, eu não me importei, né? Porque eu não sou deputado nem senador. Aí chegaram nos jornalistas, eu não me importei. E aí você sabe, o poema a gente sabe onde ele termina. Em algum momento é com a gente mesmo. E aí, meu amigo, minha amiga, já era.
A questão da soberania não é uma questão de papel e caneta, não é uma questão acadêmica para ser discutida num banco escolar. Tem a ver com a vivência do dia a dia e com as nossas liberdades aqui dentro. Então, em nome da liberdade de Jair Messias Bolsonaro, que é acusado de cometer um crime de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, está se ameaçando limar as liberdades de outras pessoas, a começar por Alexandre de Moraes. Então, eu repito, valeu para o X, vale para banco. Em território nacional, manda a lei brasileira. E eu acho extremamente salutar se o ministro, que eu acho importante dessa entrevista, mas também dá para cá também para poder falar com o público, porque por aqui tem um monte de gente comprando versão bolsonarista, dizendo que é o pragmatismo, quando na verdade é o pessoal simplesmente liberando a fantasia que estava vestindo, né?